Olá, meu nome é Nayara e este é mais um Ordem do Dia. Quem fala melhor? Ordem do Dia. E o tema de hoje é CPMI das Fake News. No final de abril, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, em coletiva de imprensa, anunciou que deixaria a pasta e acusou o presidente Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. Um dos desdobramentos das acusações é o apelo para que Moro e Marcelo Valeixo, o ex-diretor da PF exonerado por Bolsonaro, sejam convocados para depor na CPMI das fake news. E para falar do papel desempenhado por essa comissão até agora, participam desta edição o sociólogo Arthur Ives e o cientista Gustavo Tavares, da Metapolítica. Gustavo, a CPMI das fake news recebeu recentemente alguns pedidos de convocação de Moro e de Valeixo. Que justificativas esses requerimentos apresentam? E como eles relacionam a investigação de fake news às demissões no Ministério da Justiça e na Polícia Federal? Os requerimentos para a convocação do ex-ministro Sérgio Moro e do ex-diretor da Polícia Federal, Marcelo Valeixo, partiram dos deputados Túlio Gadelha, do PDT de Pernambuco, Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, Rui Falcão, do PT de São Paulo e Alexandre Frota, do PSDB de São Paulo, além do próprio presidente da comissão, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia. A principal justificativa desses requerimentos é a ameaça que a troca do comando da PF representaria as investigações relativas ao chamado Gabinete do Ódio, que envolveria a família do presidente e teria como principal nome o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. De acordo com o que foi noticiado, principalmente com base em depoimentos prestados no âmbito da CPMI das fake news, o Gabinete do Ódio seria um grupo composto por assessores da presidência que atuariam nas dependências do Palácio do Planalto e seriam responsáveis pela produção de notícias falsas, uso de robôs para disseminar mensagens nas redes sociais e perseguição de adversários políticos do presidente Bolsonaro. Entre outros aspectos, a comissão investiga também o uso de dinheiro público para financiar o disparo dessas mensagens. Mais à frente entraremos em detalhes sobre as participações mais marcantes, mas posso adiantar que a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL, ex-aliada de Bolsonaro, sem apontar quem seriam os financiadores, recomendou a investigação do esquema, que, segundo ela, movimenta milhões de reais dos cofres públicos com notícias falsas, perseguição virtual e uso de robôs. É importante lembrar que os dois filhos do presidente citados, tanto o Eduardo quanto o Flávio, poderiam estar na mira da PF por causa das investigações de casos de rachadinha, que envolveria o senador Flávio Bolsonaro, e também de fake news, que envolveria Carlos Bolsonaro. Uma reportagem do portal O Antagonista, publicada em 22 de abril, sugere que houve avanço nas investigações sobre o chamado Gabinete do Ódio, que seria coordenado por Carlos Bolsonaro. Essa mesma reportagem aponta também a possível relação do grupo com a organização de manifestações que pediam o fechamento do Congresso e do STF, implicando também outros parlamentares. Essa matéria, inclusive, aparece nas imagens que Moro apresentou ao Jornal Nacional como provas contra o presidente. Em uma conversa pelo celular, Moro envia o link da reportagem intitulada PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas e Bolsonaro responde, mais um motivo para a troca, referindo-se ao ex-diretor-geral da PF, Marcelo Valeixo. Sob a alçada do Supremo Tribunal Federal estão em andamento 2 inquéritos, ambos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Um sobre fake news e outro sobre as manifestações que já citamos, pedindo o fechamento do Congresso, do STF e a volta ao regime militar. Na coletiva em que anunciou a sua demissão, o ex-ministro Sérgio Moro insinuou que a troca do comando da PF, como desejava Bolsonaro, seria bastante conveniente para o presidente nesse momento, insinuando a intenção de conter as referidas investigações. Por essa sequência de fatos, os parlamentares que requereram a convocação de Moro e de Valeixo acreditam que esses depoimentos podem contribuir no inquérito da comissão. Arthur, como foi a criação e qual é a estrutura da CPMI das fake news? Bem, a instalação da CPMI aconteceu no dia 4 de setembro do ano passado, na data em que ocorreram a primeira reunião, a eleição de Ângelo Coronel para o cargo de presidente e a designação da deputada Lídice da Mata como relatora da comissão. A CPMI das fake news é produto de um requerimento feito pelo deputado Alexandre Leite, que pedia a criação de uma comissão temporária para poder investigar uma série de questões como os ataques cibernéticos que atentam aí contra a democracia e o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar o resultado das eleições de 2018,
a prática de cyberbullying sobre usuários mais vulneráveis na rede de computadores, bem como sobre agentes públicos, e o aliciamento e orientação das crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Vale ressaltar que a Constituição prevê a criação de uma CPMI mediante requerimento de 1/3 dos membros da Câmara e do Senado, e que, portanto, o requerimento apresentado pelo deputado Alexandre Leite teve de alcançar esse mínimo de assinaturas. A comissão está composta hoje por 16 senadores e 16 deputados titulares, e possui o mesmo número de suplentes. Conforme prevê o regimento comum, a distribuição de vagas é proporcional ao número de membros de cada legenda. Então, partidos maiores têm direito a mais vagas, enquanto pequenos partidos ou blocos, que podem não conseguir vagas por causa da proporção, contam com uma vaga adicional, garantida pelo regimento, que deve ser preenchida por membros minoritários em sistema de rodízio. Alguns nomes de destaque, devido às circunstâncias partidárias do presidente Bolsonaro, são os parlamentares do PSL, partido pelo qual ele se elegeu em 2018 e com o qual rompeu em 2019. Entre os membros titulares da sigla estão a senadora Soraya Tronic, os deputados Júnior Bozella e Nereu Crispim. Esse último que você citou, inclusive, é um dos parlamentares que pediram a convocação de Sérgio Moro. No momento, essa convocação é provável? Por enquanto, a convocação do ex-ministro da Justiça, Edivaldo Aleixo, é apenas uma possibilidade. Não se sabe quando e como eles seriam ouvidos. E diante dos pedidos de convocação, o presidente da comissão disse em entrevista à rádio que a oitiva de Moro presencialmente seria um risco devido à pandemia e remotamente dificultaria a intervenção de parlamentares. Segundo Davi Alcolumbre, no dia 15 de maio, o Senado deve avaliar a possibilidade de retomar as atividades presenciais das comissões em junho. Gustavo, qual é o propósito da criação de uma CPI? A função de uma CPI é apurar um fato determinado. Neste caso, a CPMI das fake news tem a função de investigar o uso de perfis falsos nas eleições, a perseguição virtual de agentes públicos e outras práticas que o Arthur descreveu. O funcionamento e as atribuições das comissões no Congresso Nacional são estabelecidos pelo próprio regimento interno, ou no ato da criação de uma comissão temporária, como é o caso da CPI. Toda CPI é uma comissão provisória, portanto tem um prazo estabelecido no momento em que ela é criada, mas esse prazo pode ser prorrogado. A princípio, a CPMI das fake news duraria apenas 180 dias, ou seja, deveria ter sido encerrada no início de março, mas sua permanência foi estendida. Terminada a fase de investigação que ocorre no âmbito do Congresso Nacional, a CPI deve encaminhar a conclusão de seus trabalhos ao Ministério Público, que deve tomar as devidas providências relativas aos fatos apurados pela comissão. Arthur, alguns depoimentos prestados à CPMI foram emblemáticos. O mais notório deles, eu diria, foi o da deputada Joyce Hasselmann. O que se pode destacar sobre essa participação? Olha, a deputada e ex-aliada do presidente Jair Bolsonaro foi ouvida na comissão no dia 4 de dezembro. Naquela época já se falava em gabinete do ódio, mas a deputada colocou esse tema ainda mais em evidência ao acusar diretamente os filhos do presidente de comandarem o grupo que ela chamou de milícia digital. Diante do plenário lotado, mas sem a presença do deputado Eduardo e do senador Flávio Bolsonaro, Joyce Hasselmann detalhou como atuaria o gabinete do ódio. Segundo ela, o primeiro passo é a escolha de um alvo. Em seguida, combina-se o ataque de acordo com um calendário que determina quem serão os autores e suas vítimas, no caso. E em seguida, pessoas e robôs se encarregam da disseminação das mensagens. A deputada descreveu os ataques que sofreu nas redes desde o início do conflito com o presidente Bolsonaro, disse que o esquema envolve grandes quantias de dinheiro público para bancar as ações dos robôs e estimou em R$20 mil o valor do disparo de uma mensagem por vários robôs. Ela também disse querer acreditar que o presidente Jair Bolsonaro não sabe da organização. Os aliados do presidente não deixaram barata essa acusação, né, Gustavo? Como esse depoimento foi recebido pelos parlamentares que apoiam o governo? É verdade, Nayara. Como o Arthur já mencionou, o fato de os filhos do presidente não estarem presentes na sessão em que ocorreu esse depoimento já é bastante significativo. Mas eles não se limitaram ao silêncio, pois logo depois a gente verificou uma série de embates nas redes sociais contra a deputada, que também reagiu das mais diversas formas. No entanto, quase 5 meses depois, o deputado Eduardo Bolsonaro, conhecido também como o Filho 03, ingressou com um mandado de segurança no STF para, primeiramente, impedir a prorrogação dos trabalhos da CPMI e também para anular 2 reuniões da comissão. A 15ª reunião, que foi justamente a que ouviu a deputada Joyce Hasselmann, e a 16ª reunião, que ouviu o empresário e também ex-aliado do presidente Paulo Marinho.
Para a enorme azar de Eduardo Bolsonaro, o sorteio dessa ação recaiu sobre o ministro Gilmar Mendes, que é uma das principais vítimas de ataques rituais. O ministro negou o pedido de suspensão da prorrogação, afirmando que a jurisprudência do tribunal só alcança o ato de instalação de uma CPI, no caso de ela conter fato genérico ou difuso a ser apurado. E ressaltou também, o ministro Gilmar Mendes, que durante o trabalho de uma CPI pode acontecer a apuração de vários fatos, desde que determinados e individualizados. Quanto ao pedido de anulação da reunião que ouviu o depoimento da deputada Joyce Hasselmann e da reunião também que ouviu o empresário Paulo Marinho, o ministro Gilmar Mendes disse que o prazo para solicitar essa anulação havia se esgotado, uma vez que, como determina a lei de mandado de segurança, ele só pode ser impetrado num prazo de 120 dias após a ocorrência dos fatos que se pretende anular. Se Eduardo Bolsonaro quisesse ter a chance de anular as reuniões, teria que ter acionado o Supremo, no máximo até o último dia 4 de abril. Ainda assim, seria pouco provável que o ministro deferisse tal pedido, pois na mesma decisão o Gilmar Mendes ressaltou a independência entre os poderes e a imunidade parlamentar. Apenas para finalizar este ponto, vale mencionar a declaração do próprio presidente, feita na semana passada, que sugeriu existir um áudio no qual a própria deputada Joyce supostamente solicita a criação de perfis falsos para a propagação de mensagens. Se isso de fato vier a se confirmar, a deputada Joyce também poderá se tornar alvo das investigações da CPMI. Arthur, na Meta Política você já conduziu estudos sobre a repercussão de acontecimentos políticos no Twitter, como o caso do embate entre o presidente e governadores e os erros no Enem. O que você pode comentar sobre a atuação nessa rede social, dos usuários que apoiam e daqueles que criticam o governo? Acho que é importante destacar inicialmente dois aspectos que notabilizam as condições de enfrentamento político nas redes sociais. O primeiro aspecto está na amplitude da cobertura digital e na sua facilidade de manuseio, que é o que permite uma utilização massiva desses dispositivos pelos mais variados estratos sociais, seja no Brasil ou no mundo. O segundo aspecto é a capacidade de segmentação da informação nas redes, ou seja, a tendência de determinado conteúdo em ser aprisionado numa espécie de bolha social bem específica, que comunga dos mesmos valores e preceitos políticos. Ou seja, tudo isso aqui pode ser resumido em capilaridade e retroalimentação da informação política. Perceba que esses fatores que acabei de descrever são aqueles que alicerçam o enfrentamento político na rede de maneira bem planificada, ou seja, que serve para todos. A pergunta que fica é a de como então o espectro bolsonarista conseguiu triunfar de maneira mais eficiente nesse ambiente. É possível notar que, por um lado, há uma maior coesão, uma unidade de atuação política dos bolsonaristas na rede, seja para atacar ou para defender alguma personalidade política. E isso ficou bem notório com o apoio que foi destinado pela base bolsonarista ao ministro da Educação, o Abraham Weintraub, quando ocorreram os erros no Enem, e também essa coesão se manifestou quando ocorreram os ataques ao agora ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, na ocasião em que ele foi colocado numa rota de colisão com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no que se referia aí ao modo de gestão da crise do coronavírus. O que parece determinar essa movimentação, seja de apoio ou de ataque, é a capacidade de representação ideológica dessas figuras. O Weintraub parece exercer um maior apelo nesse sentido do que o Mandetta, e por isso recebeu o apoio mais coeso e decidido dessas bases nas redes. Nisso vale uma breve reflexão de que toda a ideologia política está assentada numa certa ordem simbólica, ou seja, há um conjunto de valores, de símbolos e representações que permitem a identificação dos indivíduos com aquele conteúdo ideológico. No caso do bolsonarismo, a expressão Deus, Pátria e Família, por exemplo, parece traduzir muito bem essa ordem simbólica que alimenta esse espectro. A defesa dessa ordem simbólica no bolsonarismo se dá pela construção ininterrupta de inimigos. Essa constante confrontação é tanto um motor eficiente de mobilização quanto de polarização com outros espectros políticos. Nesse contexto é que ferramentas como as fake news ganham destaque, pois elas se tornam uma ferramenta efetiva de apoio ou mesmo de confrontação política, a depender de como o pêndulo ideológico se comporta. Gustavo, a demissão de Moro já provocou uma cisão entre apoiadores do presidente e apoiadores do ex-ministro e se acentuou agora com a participação de Moro em inquéritos que afetam Jair Bolsonaro. Qual é o peso dessa perda para o presidente? A saída do ministro Sérgio Moro causou um forte impacto na avaliação popular do presidente, como mostra diversas pesquisas de opinião.
Isso se deve principalmente àquilo que chamamos de índice de rejeição, que costuma ser bastante alto quando existem personalidades polêmicas, né? Não só Bolsonaro tem um índice de rejeição alta, mas também o Lula, por exemplo, né? Só para citar um exemplo, esses personagens que mobilizam muitas paixões, né, e orbitam nesse ambiente de polarização, costumam ter um índice de rejeição bastante alto. No entanto, Moro era uma figura que amenizava essa rejeição a Bolsonaro. Muitas pessoas não votaram no presidente, mas viam em Moro alguém com uma reputação excelente e uma atuação técnica e em quem podiam confiar. Ou seja, muitos apoiavam o governo em virtude dessa tão propagada composição técnica dos ministérios. Assim como muitos apoiam também a agenda econômica do atual governo por ser liderada pelo ministro Paulo Guedes. Então, quando Bolsonaro perde um ministro como o Sérgio Moro, ele perde também uma espécie de colchão que amortecia as críticas a seu governo. Isso ainda foi agravado pelas circunstâncias em que se deu a saída do ex-ministro Moro, né? Que lançou suspeitas sobre quem assumiria seu lugar. De fato, a saída do Moro foi uma perda de capital político junto à opinião pública. Você acredita que o fortalecimento de Bolsonaro dentro do Congresso com a aproximação do Centrão compensa esse impacto? O impacto na opinião pública certamente não é compensado com essa aproximação, mesmo porque o Centrão é visto como um grupo fisiológico, oportunista, sempre à espreita do governo para conseguir cargos em troca da governabilidade. Assim, se olharmos do ponto de vista do eleitorado como um todo, essa aproximação é até mesmo uma traição aos princípios defendidos pelo presidente durante a campanha, antes da campanha e até mesmo depois da posse. Por outro lado, essa aproximação com o chamado Centrão fortalece Bolsonaro dentro do Congresso, como você mesmo colocou, porque o Centrão é o fiel da balança do nosso sistema político. Para o bem ou para o mal, já nos demos conta de que nenhum presidente governa sem esse grupamento político, que representa nada menos que 3/5 da Câmara. Ou seja, o Centrão sozinho é suficiente para aprovar uma PEC, por exemplo, que é a proposição que exige mais votos para ser aprovada. Além disso, basta a metade do Centrão para barrar um eventual processo de impeachment contra o presidente, fator extremamente importante em épocas de crise profunda como a que vivemos. Mas é importante lembrar que o Centrão é um grupo bastante heterogêneo e volátil. Hoje seus líderes estão com Bolsonaro, amanhã a gente já não sabe. Porque antes de ser o fiel da balança, o Centrão é fiel aos seus próprios interesses. E na última quarta-feira, deputados aliados de Jair Bolsonaro entraram com um mandado de segurança no STF, pedindo a troca do presidente da CPMI das fake news, o senador Ângelo Coronel, além da suspensão dos trabalhos e a anulação de reuniões, depoimentos e atos da comissão. O pedido tem a assinatura dos deputados Alê Silva, Aline Sloites, Bia Kisses, Bibo Nunes, Carla Zambelli, Carlos Jordi, Felipe Barros e General Gião, todos do PSL. Eles alegam que na presidência, Ângelo Coronel tem sido parcial e atacado o presidente em reuniões e entrevistas. Na avaliação desses deputados, as atividades da comissão se tornaram verdadeiras tentativas de deslegitimar não apenas o processo eleitoral dos membros do PSL, incluindo o presidente da República, mas também sua atuação em clara oposição às eleições de 2018. Eles também criticam a análise eleitoral das fake news, que consideram acessória, ao contrário do que disse o ministro Gilmar Mendes ao negar o pedido de suspensão feito pelo deputado Eduardo Bolsonaro. O que se mostrou, segundo o documento, foi a utilização exclusiva dos questionamentos do uso de notícias falsas no processo eleitoral com o objetivo de prejudicar a atuação política de membros do Legislativo aliados ao atual governo. E esse foi mais um Ordem do Dia. Arthur e Gustavo, obrigada pela participação. A você, obrigada pela audiência e até a próxima. Com os meus agradecimentos, está encerrada a sessão.